Olá, pensa bem. Seja na padaria da esquina, respondendo uma mensagem no celular ou no telefone do trabalho, a gente está o tempo todo atendendo alguém. E vamos combinar, né? Lidar com pessoas é lidar com o imprevisível. É exatamente esse o nosso papo de hoje. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente transforma um cliente super irritado em um fã? Porque no fim do dia, a verdadeira excelência não está em nunca ter problema. Isso é impossível. O segredo está em saber exatamente o que fazer quando o problema bate na porta. Então, bora mergulhar isso. Olha, quem trabalha atendendo o público sabe bem como é lidar com um universo inteiro de emoções, de expectativas, cada um com seu jeito de se comunicar. Tem gente que está num dia bom, tem gente que não tá, a paciência de um não é a mesma do outro, e as frustrações, nossa, nem sempre vem com um manual de instrução. A grande sacada é justamente essa, entender o fator humano por trás de tudo. E aqui, ó, tá a grande virada de chave. A ideia não é fugir do problema ou ter medo do conflito. Pelo contrário, é encarar de frente como uma oportunidade. A verdadeira maestria está em conseguir navegar essa crise e, acredite, sair do outro lado com um cliente ainda mais fiel do que antes. Beleza, então qual é o primeiro passo para resolver qualquer parada? Diagnóstico, rápido e certeiro. Quem é essa pessoa que está do outro lado? Seja no telefone, na nossa frente, enfim. Conseguir identificar o perfil de quem a gente está atendendo é quase como ter um superpoder, de verdade. E olha que interessante como a gente pode simplificar um pouco essa complexidade toda. Claro, cada pessoa é um mundo, mas na prática, a maioria se encaixa em um desses 4 perfis, saca? Por exemplo, tem o decidido. Esse aí sabe o que quer, não tem tempo a perder. Com ele é papum, direto ao ponto. Já o indeciso, esse precisa de ajuda. Faz 1000 perguntas. Aí a sua função é ser um consultor, sabe? Mostrar poucos caminhos, mas os melhores. Tem também o ansioso ou apressado, aquele que não para de olhar para o relógio. Com ele, a palavra-chave é agilidade. E claro, o crítico ou o irritado, que já chega procurando defeito. Para esse, a melhor arma é a calma. Ouvir, não interromper e focar na solução. Ok, a gente já entendeu um pouco sobre com quem a gente está falando. Agora vamos entender a raiz do problema em si. E a verdade, gente, é que quase toda reclamação, mas quase toda mesmo, nasce exatamente no mesmo lugar. Naquele vão, naquela distância entre o que a pessoa esperava e o que ela realmente recebeu. É bem aí, nesse buraco entre a expectativa e a realidade, que mora a frustração. Pensa só. Pode ser um prazo de entrega, a qualidade de um produto, o preço que foi combinado. Se o que a pessoa recebeu não bate com o que ela imaginou, pronto, o conflito é quase certo. A pergunta que fica é: como é que a gente diminui essa distância? A resposta é uma palavra só: transparência. É simples, mas é poderoso. Pô, o prazo vai atrasar? Avisa antes que o cliente descubra sozinho. O produto tem alguma limitação? Isso tem que ficar super claro lá na hora da venda. Essa comunicação, essa atitude de se antecipar, sabe? Ela simplesmente desarma a bomba da frustração antes mesmo dela ser ativada. Tudo bem, mas e quando o problema já estourou? Quando o leite já derramou? Aí não adianta mais ser proativo. Aí a gente precisa de um plano de ação. E a boa notícia é que existe um método, um passo a passo bem prático, que pode transformar essa crise toda numa solução de verdade. É um manualzinho de 4 passos. E o plano é esse aqui, ó. Anota aí. Acolhimento, validação, foco na solução e o pós-problema. São 4 etapas. 4 passinhos que, se forem bem feitos, cara, eles têm o poder de transformar aquele cliente que está soltando fogo pelas ventas num verdadeiro embaixador da sua marca. Vamos para o primeiro passo, então, o acolhimento. Parece a coisa mais simples do mundo, mas na prática é talvez a mais difícil. É simplesmente calar a boca e ouvir, de verdade. Deixa a pessoa falar tudo sem interromper, deixa ela esvaziar aquele balão de frustração que está prestes a estourar, nada de tentar se defender ou explicar, só escuta. Isso por si só já mostra um respeito gigantesco. Ok, a pessoa desabafou. Agora vem o passo 2, a validação. E aqui tem um pulo do gato, presta atenção. Validar não é dizer você tem razão. Às vezes a pessoa não tem mesmo. Validar é reconhecer o sentimento dela. Porque a frustração, a raiva, isso é 100% real. Uma frase simples como, nossa, eu entendo por que isso é tão frustrante. Ou eu imagino como o senhor se sentiu, muda tudo. Isso não é concordar com o erro, é concordar com a emoção. E é aí que a conexão começa. Beleza, a conexão foi criada. Agora é hora de virar o jogo. Passo 3,
foco na solução. A gente para de olhar para o retrovisor, para de falar do problema que já aconteceu e olha para frente. A conversa muda de o que deu errado para o que a gente vai fazer agora para consertar. É assumir as rédeas de falar, olha, o que eu vou fazer neste exato momento para te ajudar é isso, isso e aquilo. É sair do não posso e ir para eu vou. E para fechar com chave de ouro, o quarto e último passo, o pós-problema. A gente resolveu a questão e aí, some? Não, é super importante dar um passo a mais. Uma simples checagem, sabe? Deu tudo certo, precisa de mais alguma coisa? Fecha esse ciclo de uma maneira incrível. Mostra que a preocupação não era só apagar o incêndio, mas garantir que está tudo bem de verdade. Agora, parando para pensar em tudo isso, a gente começa a ver as coisas de outro jeito, né? E se a gente parasse de ver uma reclamação como um fracasso e começasse a ver como, sei lá, um presente, uma baita oportunidade de melhorar? E quer saber por quê? Pensa comigo. O cliente que gasta o tempo e a energia para reclamar, no fundo, ele ainda acredita em você. Ele está te dando uma consultoria de graça, apontando onde o seu processo falhou. Ele está te dando uma chance. Agora, o cliente que fica quieto, esse sim é o perigoso. Ele vai embora, não fala nada para você, mas conta para todo mundo sobre a experiência ruim que teve. Esse é o que a gente tem que temer de verdade. E para fechar, tem uma frase de uma fonte talvez inesperada que resume tudo isso perfeitamente. É do capitão Jack Sparrow. O problema não é o problema. O problema é a sua atitude em relação ao problema. E no fim das contas é isso. A situação em si, o problema, raramente é o que define o resultado. O que realmente transforma um atendimento, o que transforma um contato numa conexão, é a atitude. Então a pergunta final é: qual vai ser a sua?